Aqui eu trouxe um exemplo que é muito importante entender para as pessoas que dizem que a insulina engorda. Não, a insulina não engorda, tá? E eu vou explicar por quê. Quando a gente acorda pela manhã, a gente tem o nosso aumento do cortisol, do glucagon. Por quê? Porque durante o sono a gente não comeu nada, a gente está em repouso, atividade parasimpática, e a gente tem a estimulação desse glucagon na atividade parasimpática, em repouso, cortisol também. E a gente acorda com eles altos, porque eles estão tirando ali, fazendo a glicogenólise, gliconeogênese, para manter a glicemia constante durante o sono. E essa glicemia, essa glicose corrente sanguínea oferecer energia para diversos tecidos que eu já expliquei no curso, tá bom? Então a insulina está baixa durante o sono e o glucagon está alto. Assim que a gente acorda, eu dei um exemplo aqui. 8 horas da manhã, vamos supor que esse indivíduo vai fazer a primeira refeição. O glucagon, ele vem alto. Só que a partir do momento onde ele come, tem uma refeição, ele vai ter o aumento dessa insulina. E aí o glucagon vai diminuir, porque a insulina está aumentando, e a insulina, lembra? Esse estado alimentado bloqueia as células alfa, consequentemente bloqueia o disparo de glucagon. Então, essa insulina vai aumentar e o glucagon vai diminuir. Só que conforme as horas vão passando, o glucagon volta a aumentar e a insulina volta a diminuir. Aí, meio-dia, ele faz outra refeição, acontece a mesma coisa, o glucagon vai diminuir, a insulina vai aumentar. E aí ela vai voltar ao seu estado normal. Às 4 horas da tarde ele faz outra refeição e assim sucessivamente. Conforme a gente come, a gente tem um pulso aumentado de insulina. Conforme a gente para esse processo de digestão e absorção, esse processo de digestão, a gente tem a diminuição da insulina e um aumento do glucagon. Isso em uma pessoa normal. Obviamente, por exemplo, se essa primeira refeição do cara ele comeu demais, esse pico de insulina vai ser maior e vai levar mais tempo para diminuir. Só que vai diminuir. Normalmente, uma refeição calibrada, com bastante calorias, normalmente leva aí 2 horas para a insulina voltar a um estado normal e controlar essa glicemia. Por exemplo, depois de uma ingestão de carboidrato muito alta, se você pegar lá um marcador de glicemia ali, que qualquer um pode pinçar em casa lá, agulhadinha no dedo ali, mede lá 200 miligramas de cilindro de glicemia. Depois de 2 horas, em uma pessoa saudável, essa glicemia já vai estar para baixo de 100, tá? Agora, se for uma refeição mais leve, esse pulso de insulina vai ser menor e menos demorado, ele vai ser curtinho, e aí ele já vai descer e o glucagon vai aumentando. Então tudo depende da quantidade da refeição. Se a refeição é maior, o pulso de insulina vai ser maior e vai durar mais tempo, porque a gente tem uma liberação bifásica, de 2 fases. O pico rápido, de controle rápido, e o pico um pouco mais lento, tá bom? Então esse é o controle da insulina e glucagon. Quando a gente, por exemplo, as pessoas falam, vou fazer jejum, porque jejum emagrece mais porque a insulina fica baixa. Tá, só que aí o cara está em jejum ali e a insulina está baixa. Quando ele vai fazer uma refeição, normalmente o cara que faz jejum de 16 horas, ele faz 3 ou 4 refeições. Só que quando ele come, o volume de refeição é maior, porque ele não fracionou durante o dia. Então ele vai ter um pico maior de insulina e essa insulina vai demorar mais tempo para descer. Já o cara que fraciona as refeições, ele vai ter pulsos menores de insulina, tá bom? Durante o seu dia. Já o cara que faz jejum e come muito em poucas refeições tem um pulso maior e demora mais. Só que em compensação, o cara de jejum, durante o jejum, ele tem essa baixa de insulina e o aumento do glucagon. Então a gente tem esse controle. E o indivíduo saudável, não importa se ele faz jejum ou não, o mais importante é o total de calorias. Por quê? Se há o excesso calórico, vai ter vários pulsos de insulina, pode ser 3 vezes no dia ou 10 vezes no dia. O pulso de insulina vai já responder de acordo com a caloria. Se a caloria está muito alta, a gente vai ter um aumento dessa insulina cada vez mais, os pulsos de insulina aumentados e a diminuição desse glucagon. Deu para entender? E um indivíduo resistente à insulina, ele tem uma hiperinsulinemia. O que isso quer dizer? A insulina dele está constantemente alta. É um indivíduo resistente à insulina. O que quer dizer um indivíduo resistente à insulina? Quando a gente tem um excesso da injeção calórica, sedentarismo, a gente causa um down regulation nos receptores de insulina, ou seja, a gente perde a capacidade de receber essa insulina, a gente diminui a resposta dessa insulina, né, a afinidade dessa insulina com o receptor, e isso vai causar uma hiperinsulinemia, porque a insulina não vai conseguir se ligar ao receptor e causar assim o seu efeito. Então a gente vai ter um down regulation e vai causar uma hiperinsulinemia e uma resistência à insulina, dificultando a queima de gordura. Por quê? Se a insulina está alta, o glucagon não consegue atuar direito. Quando a gente tem essa resistência à insulina, por isso que o aumento da insulina bloqueia a queima de gordura. Por quê? Quando a gente tem muita insulina, o glucagon não consegue atuar e o glucagon atua na lipólise e na oxidação, tá? Então, no caso de hiperinsulinemia, pode ter esse caso.
É difícil acontecer? Acontece mais em indivíduos sedentários, indivíduos que comem muito, que tem um percentual de gordura central muito alto, tá? Indivíduos obesos, principalmente, tá bom? Outra situação que causa esse down regulation dos receptores de insulina é o abuso de GH. Para quem usa GH, por exemplo, o uso excessivo de GH, por exemplo, eu uso só 4i. Beleza, 4i você pode usar 4, 5, 6 meses ali sem problemas. Mas para quem usa 8, 10, 12i, normalmente o cara usa 3, 4, 5, 6 meses, normalmente ele pode ter um down regulation dos receptores de insulina, tá bom? E aí ele perde a sensibilidade da insulina, por mais que ele está jogando o GH aumenta a lipólise, a oxidação, e ele vai diminuindo essa resposta à insulina, e isso pode prejudicar a longo prazo. Por isso que muitas vezes é preciso tirar o GH a cada 4, 6, 7, 8 meses, dar 2 meses de descanso, melhorar a sensibilidade à insulina e depois reintroduzir o GH, tá bom? Como a gente confere isso? Simples, com o exame de GH e o exame de glicemia. Se você está fazendo uso de GH e tua glicemia está dando mais de 100, 105, 110 e a insulina está dando 15, 20, 25, 30, quer dizer que você está com uma dificuldade de responder a sua insulina. Seria bom tirar esse GH e fazer um déficit calórico. Por quê? O déficit calórico, o treinamento, qualquer tipo de exercício que gere uma intensidade de esforço, principalmente levantar pesos, né, natação, exercício com alta exigência metabólica, vai melhorar a sensibilidade à insulina. Então, um exercício, uma dieta de déficit calórico, né, acaba melhorando a sensibilidade à insulina. Independente de ser jejum intermitente ou comer 10 vezes no dia. Se você está perdendo peso pelo déficit calórico, como eu já expliquei, se você está perdendo peso, está em déficit calórico. Isso vai melhorar, vai causar up-regulation, a regulação positiva do receptor de insulina e melhorar a sua sensibilidade à insulina. Então, déficit calórico, emagrecimento, diminuição do percentual de gordura, o exercício, o treinamento sério. Não estou falando aquela caminhadinha leve que você vai bater no papo. Isso aí não vai ajudar praticamente nada, mas o cara está bem ferrado. Falando de exercício, cansar. Você não há 1, 2 horas no dia, 3, 4, 5, 6 vezes a semana. Isso vai melhorar a sensibilidade à insulina. Nada melhor do que isso para melhorar a sensibilidade à insulina, tá bom? Aí a gente vai controlar esses pulsos de insulina e a gente vai precisar de menos insulina para fazer a mesma ação. Já quando a gente tem uma resistência, a gente vai precisar de cada vez mais insulina, e aí vai ter vários disparos de liberação de insulina. Quando a gente tem uma sensibilidade boa, o nosso exame está abaixo de 10, a insulina basal está abaixo de 10, a glicemia está sempre ali abaixo de 100, 60, 70, 80, 90, mas está ali controladinha, tá bom? Então os pulsos de insulina estão bem controlados. Então a gente precisa entender isso. Por isso que muitas vezes não é bom persistir no buck. Quando o buck começa a ganhar um percentual de gordura alto, normalmente é hora de parar, porque você vai causando uma dessensibilização desses receptores de insulina, tá? Então a gente vai controlando assim para vocês entenderem o mecanismo ali dessa insulina e desse glucagon. Bom, vamos lá. Vamos para a atuação da insulina. A insulina, ela aumenta a captação de glicose. Por quê? Ela aumenta a translocação dos transportadores de glicose para a membrana, captando mais glicose. Então, quando a gente come, a gente aumenta a captação de glicose. A gente consegue captar mais glicose. E a insulina tem uma atuação ali metabólica da glicose de cerca de 40%. Ou seja, o metabolismo da glicose é influenciado por 40% diretamente pela insulina. E desses 40%, 80%, 90% é no músculo esquelético, é na sua massa muscular. Ou seja, um dos principais locais, tecidos-alvo da insulina é no músculo. Então, por isso que é bom preservar a sensibilidade à insulina com uma boa dieta e com treinamento, tá? Então, essa insulina vai causar um aumento desses transportadores de glicose, por exemplo, no músculo, captação de glicose. Quando você está no emagrecimento, você tem uma melhorada da sensibilidade à insulina, o carboidrato que você come vai entrar ali no teu músculo para causar a glicogênese. Essa insulina também aumenta a glicólise, né? Como eu expliquei aqui, ela pode aumentar a glicólise e no próprio tecido muscular ela pode aumentar a glicose, porque você vai aumentar a entrada de glicose, causar a glicogênese. Essa glicose também pode gerar ATP intracelular para repor o ATP intracelular gasto durante o treinamento. Por mais que o ATP intracelular durante o treinamento ele não diminua menos do que 70%, então a gente tem uma diminuição de 30% do ATP intracelular, mas a gente tem a reposição dele com a ingestão de carboidrato, graças ao aumento da captação de glicose, tá? Se a gente está num excesso calórico, essa captação de glicose também pode ir para o tecido adiposo e aumentar a síntese de gordura. Bom, a gente também tem um aumento da glicogênese, como eu falei, tanto no fígado como também no músculo, pelo aumento dessa insulina, por atuação dessa insulina. Essa insulina é extremamente importante para aumentar a glicogênese, o estoque energético muscular e hepático, tá bom?
pela captação de glicose. Quando eu estou falando isso, que são funções da insulina. Quando está regulada, maravilha. Quando está resistente, isso aqui é extrapolado e a gente tem um aumento da lipogênese, tá? A lipogênese, ela está aqui, que é a síntese de gordura, mas ela acontece quando há uma resistência. Resistência não, né? Uma sensibilidade à insulina ruim e um excesso calórico. Quando você tem um excesso calórico, está ganhando peso muito rápido, esse aumento dessa gordura visceral, dessa cintura, dessas circunferências centrais, que normalmente eu sempre peço na consultoria, circunferência da cintura, que é logo abaixo da última costela, e abdômen inferior logo abaixo do umbigo. Porque se estiver subindo muito rápido, o percentual de gordura ali pode estar subindo e isso pode aumentar ainda mais a lipogênese, tá bom? Isso num excesso calórico. Em indivíduos também com resistência à insulina tem uma facilidade de ganhar gordura, por isso que é bom aplicar o déficit calórico e aumentar o volume de treino e gasto energético. Ele também aumenta a captação de ácido gráfico, a insulina também aumenta a captação de gordura, tá bom? Pelas células, o que acaba inibindo o uso do ácido gráfico para gerar ATP. Então, durante a refeição, quando a gente come, a gente tem essa inibição ali da queima da gordura, porque a gente aumenta a captação de glicose, a gente também aumenta a captação de aminoácidos, tá bom? O aumento de transporte e captação de aminoácidos. A gente vai ter o aumento da síntese de colesterol também, se houver muita insulina. Não estou dizendo que comer faz mal, isso aqui é atuações normais, a gente precisa do colesterol, porque o colesterol ali é precursor também de hormônios ali, por exemplo, a testosterona, o estradiol, tá bom? A gente precisa desse colesterol, e eu vou falar sobre isso. A gente tem um aumento da síntese proteica muscular como um efeito anticatabólico da insulina. Então a insulina tem um efeito anticatabólico porque a insulina aumenta a retenção de nitrogênio no tecido muscular. O nitrogênio é responsável por manter o balanço nitrogenado positivo e o aumento da síntese proteica muscular. Se a gente está num déficit calórico, numa dieta de emagrecimento, por exemplo, a gente tem a diminuição dos disparos de insulina, consequentemente a gente aumenta a degradação muscular, proteica muscular, e diminui a retenção de nitrogênio, o que favorece a perda de proteína muscular. Por isso que um déficit calórico muito agressivo por muito tempo deixa a pessoa com catabolismo proteico e catabolismo muscular, tá bom? Já quando a gente come, a gente tem um aumento da síntese proteica muscular, da captação de glicose, da captação de aminoácidos, favorecendo a síntese proteica e a captação de glicose, tá bom? Lógico, se não tiver aminoácido suficiente, você não vai ter uma síntese proteica completa. Lembrando que a lipogênese, né, o ganho de gordura acontece num excesso calórico. Bom, a gente vai ter a inibição da glicogenólise, né, que é a quebra do glicogênio para formar glicose, porque a gente vai estar fazendo o processo ao contrário, né, a gente vai estar aumentando a síntese de glicogênio e bloqueando a quebra desse glicogênio através de inibições. Por exemplo, a insulina ativa a glicogênio sintase, tá bom? Para síntese de glicogênio. Então a gente bloqueia a glicogenólise, a gente bloqueia enzimas responsáveis pela glicogenólise. A gente também bloqueia a gliconeogênese, então a insulina, ela bloqueia a gliconeogênese e aumenta a síntese de glicogênio. Por exemplo, quando a gente tem uma hiperinsulinemia, a gente está comendo demais, ganhando peso, percentual de gordura, a gente aumenta enzimas lipogênicas e a gente aumenta enzimas lipogênicas e inibe a síntese de enzimas gliconeogênicas. Então a gente vai favorecer o ganho de gordura quando há muita insulina, muita caloria, sedentarismo, porque não tem exercício, muita caloria, ou tem exercício, mas pouco exercício comparado à ingestão calórica, a gente vai aumentar enzimas lipogênicas para ganhar gordura e vai inibir a atividade de enzimas gliconeogênicas, né? Não que não vai ter, vai, só que a gente vai ter muita insulina favorecendo as enzimas lipogênicas e diminuindo a atividade das enzimas gliconeogênicas. Gliconeogênese, que é o processo de sintetizar a glicose a partir de aminoácidos, glicerol e lactato. A gente tem a diminuição da lipólise, por quê? A insulina, lembra que eu já falei? A insulina aumenta a atividade da acetil-CoA carboxilase. Essa aqui é responsável por formar malonil-CoA. O malonil-CoA bloqueia a aciltransferase, né? A aciltransferase 1, que é responsável pela beta-oxidação do ácido gráfico. Então, quando a gente tem o disparo de insulina, a gente aumenta a atividade da acetil-CoA carboxilase, formando malonil-CoA. Esse malonil-CoA vai inibir a enzima aciltransferase, acilcarnitina transferase, né? Carnitina aciltransferase 1, e vai bloquear a beta-oxidação. E aí vai diminuir a lipólise e a oxidação, tá bom? Lógico, se você está em déficit calórico, comer não vai te matar. Comer vai favorecer os processos positivos da insulina. Se você está num excesso calórico, você vai ter bloqueio dessa queima de gordura. Lógico, quando você come, você não vai conseguir queimar gordura enquanto você está comendo. Lembra que eu falei? A insulina vai subir para controlar os processos metabólicos de captação de glicose, aminoácidos, ácido gráfico também, tá? E aí
Então, conforme a refeição vai passando, a insulina vai diminuindo e aí os processos de lipólise voltam a acontecer e oxidação também, tá? A insulina vai bloquear os processos de cetogênese, então a insulina vai bloquear a formação de corpos cetônicos, tá bom? A gente também vai ter a diminuição da ureia e a diminuição da degradação proteica muscular. Então a insulina ela favorece um efeito anticatabólico, como eu já disse, preservando as proteínas musculares. Então esses são os processos da insulina, né? Quando a gente está numa dieta de emagrecimento, a gente tem pouca ação da insulina, porque a insulina está sendo regulada positivamente, a gente está usando pouca insulina porque as refeições são menores e a gente está perdendo peso, melhorando a sensibilidade à insulina, favorecendo os processos de queima, oxidação, né? Então a gente acaba tendo pouca atuação da insulina e maior atuação do glucagon. O glucagon, ele é antagônico à insulina, ele é oposto.